Jesus tá vendo, Jesus tá vendo. Salve, salve, pessoal. Estamos aqui para mais uma leitura da newsletter do Cirão aí, ó, número 46, do dia 27 de maio de 2022. Lembrando sempre que é sempre importante financiar uma corrente de opinião independente, ainda mais hoje em dia, né, velho, quando tá vindo dinheiros escusos para veículos de comunicação mais escusos ainda, né? Então, aproveite e financie aí uma corrente de opinião independente. Vai lá, cirogomes.com.br, vintão por mês, vale a pena. Pô, Tamir, tô duro, mano. Tá osso. Tá osso. Vendendo o almoço pra comer a janta. Relaxa, mano. Toda segunda-feira eu leio aqui, então, e deixo disponível aí pra vocês, tá bom? Mas quem quiser dar essa moral, deixa o likezão, compartilha e bora lá. Eu sou o cara que faz o mercado cinza aí, né, mano? Faz a pirataria pra nós. Beleza? Número 46, segunda-feira, 27 de maio de 2024. Editorial. É inevitável voltarmos ao tema da tragédia em plena ocorrência, ainda no Rio Grande do Sul, por ela mesma e seus terríveis contornos e pelo que representa para o Brasil, seja pelos gravíssimos erros que vêm sendo cometidos ali, seja pela oportunidade preciosa que ainda podemos fazer dali um experimento generoso de um outro projeto para o Brasil. Este retorno ao tema e a permanência disciplinada nele é tanto mais necessária quanto menor começa a ser, e certamente será, daqui em diante, a atenção da grande mídia ao assunto. Base para o completo abandono dessa e de tantas outras questões centrais de nosso viver pelos políticos e até pelo poder judiciário brasileiro. Um adendo aqui, né? Eu tava falando faz tempo aí. Obrigado, Fernando, pelo membro. Que tipo assim, né, velho? Esse negócio aí do Rio Grande do Sul, daqui a pouco vai todo mundo, né? Vai ficar igual os buracos lá de Maceió, né? Ninguém vai tampar o buraco e casa indo pro buraco, coisa e tal, e daqui a pouco vão arrumar outro assunto e bora pra outro assunto e vai esquecer aquilo lá, né? Os caras estão tentando fazer isso aí lá com o Rio Grande do Sul. Só que o negócio lá é sério, né, mano? O negócio lá é sério, velho. Mas, vamos ver, né? A resposta é tragédia segue padecendo de alguns problemas. A resposta à tragédia segue padecendo de alguns problemas. Muito improviso, baixíssima efetividade e muita disputa mesquinha de imagem política nas ações de urgência. Ressalta-se a generosa presença de voluntários civis neste esforço. E nenhum esforço devidamente coordenado entre tantos atores que são essenciais ao esforço de recuperação estrutural do devastador estrago. Parece ser opção política grosseira, o cada um para o seu lado, que se anota na discussão sobre o que fazer para responder de forma correta a um problema já antigo, mas que vai se repetir cada vez com mais frequência e cada vez com mais intensidade. O primeiro ator indispensável segue tentando dar sua contribuição através de recados pelos jornais ou redes sociais, a universidade. Sem ela, em papel central e orgânico, qualquer esforço de recuperação será defeituoso. Muito provavelmente seguiremos testemunhando o que está acontecendo hoje. No esforço de recuperação, podem se cometer os mesmos erros estruturais derivados de um modo antigo e insustentável de viver e produzir, que já mataram, só nesse episódio, 169 pessoas. É chocante acompanharmos o varejo de anúncios de iniciativas que já vai para perto de 100 bilhões na imprensa, enquanto na realidade as coisas são muito diferentes. Exemplo, para mim pra lá de chocante, o governo liberou 9,2 bilhões para importar arroz tentando conter preços em alta Brasil afora, e somente 1,22 bilhão, praticamente um décimo daquele valor, para indenizar 240 mil famílias atingidas com R$ 5.100 para cada uma. Wesley Amorim mandou R$5. Vai, Corinthians. Tamo junto, Wesley. Vai, Coringão. Coringão é nóis. O cadastro dessas pessoas está em marcha da burocracia regular brasileira. Pela minha experiência, se um rito completamente diferente não for adotado, a estação de frio, que está apenas começando na região e vai agravar muito os riscos, especialmente para as crianças e idosos, vai terminar sem que este dinheiro efetivamente chegue. Reproduzo prints de manchetes de jornais profissional, portanto, dando a fonte, de maneira que permaneço fora dessa discussão enojante acerca de fake news. Veja aqui. Aí estava lá no UOL, tá? Vítimas das enchentes catam itens no lixo. Só tenho a roupa do corpo. É duro, hein? Se as coisas estão assim no auge da solidariedade popular às vítimas, o que esperar da tarefa de recuperar muitos milhares de equipamentos públicos e ou moradias de famílias ou redesenhar os tratos econômicos e a ocupação do solo urbano?
Trago outra matéria jornalística sobre o que parece preocupar mesmo os nossos governantes. Fake news e gafe do Rio Grande do Sul pioram a imagem do governo, diz pesquisa do Planalto. Há um lado bom nessas contradições todas, que é o naufrágio do discurso político, de lado a lado, em nosso país. Ao surgir uma situação grave e complexa, a mundice calhorda de nossa classe dirigente revelou a abissal e intransponível distância entre o seu discurso decorado e sua impotência de dar bom diagnóstico e, portanto, boa cura aos nossos problemas reais. Pô, legal, hein? Legal essa parte aqui, hein? Foi bem legal, hein? Foi bem legal, hein? Reflexões tops. Tops mesmo. Vamos lá, então? Pessoal, vamos lá, vai. Acordo com as plataformas digitais. Uma boa notícia. Este papo de fake news no contexto da tragédia do Rio Grande do Sul desloca do drama das pessoas para uma disputa mesquinha de imagem política a energia que está fazendo muita falta no enfrentamento do problema. Uma notícia boa, entretanto, surgiu. Ao invés da perseguição judicial muitas vezes arbitrária que, propositalmente, não distinguem mentiras de crítica política, o governo Lula teria conseguido um acordo com as plataformas digitais numa espécie de autorregulamentação. Se funcionar, no caso trágico do Rio Grande do Sul, talvez possamos ter achado uma solução democrática para o que, de fato, pode ser um problema se associarmos a leviandade muito presente nas campanhas políticas e as artes da inteligência artificial. Funciona há décadas e muito bem este método de contenção de abusos no mercado publicitário brasileiro. Por exemplo, analfabetismo, mais um retrato do fracasso da elite brasileira. Saíram do IBGE dados colhidos no último censo demográfico sobre a tenebrosa questão do analfabetismo entre nós brasileiros. É mais um vexame. Avançando na terceira década do século XXI, o Brasil mantém uma taxa de analfabetismo de 7% entre os brasileiros entre 15 anos ou mais. Isto quer dizer que, em pleno tempo das tecnologias disruptivas, milhões de irmãos e irmãs nossos são incapazes de ler uma bula de remédio ou um manual de instruções de uma máquina simples qualquer. São analfabetos, digamos assim, com respeito e muita dor, totais. E vejam que não estamos falando de analfabetismo funcional, que é o que já ocupa a esmagadora maioria das nações do mundo. Para que se tenha uma ideia da clareza da irresponsabilidade de nossas lideranças, Antônio Góes, do Estadão, fez algumas comparações que deveriam nos encher de vergonha. A taxa de analfabetismo brasileira hoje é a maior do que a dos Estados Unidos em 1920. E não se pense que é uma questão de riqueza. A nossa taxa é hoje igual à do nosso pequeno e valoroso vizinho, o Uruguai, em 1970. O Brasil, pentacampeão do mundo de futebol, tem hoje o mesmo percentual de nossos rivais argentinos tinham no ano em que fomos tricampeões no México. O mesmo longínquo ano de 1970. Na França, essa barreira de 7% de analfabetismo foi superada entre 1920 e 1925. O único dado bom nesta informação vem da constatação de que entre os jovens de 15 a 24 anos, essa taxa de analfabetismo aberto já caiu para 1,5%, restando a preocupação real das questões do analfabetismo funcional, ou seja, de quantos por cento de nosso povo até sabe ler um bilhete, mas tem gravíssimas dificuldades de interpretação de texto, ou, mais grave, de domínios matemáticos simplórios, sem o que as engenharias e as tecnologias são inacessíveis. Os últimos dados nessa área revoltam ou dão vontade de chorar. Levantamento de uma ONG chamada Ação Educativa fala de 12% de analfabetos totais e mais 28% de analfabetos funcionais. Gente, isso é quase metade de nosso país. Que tragédia ser brasileiro nesses tempos. Em tempo, alguém conhece alguma iniciativa de vulto, meta, método, prazo, orçamento compatível para enfrentar esse problema? Ou já viu esta iniciativa nos 5 mandatos de Lula e do PT? Ou é da direita, quem sabe recriando um indefectível Mobral que nós vamos cobrar? Leia o artigo. Tá aí o artigo, tá? Milei, piada ou perigo? As referências internacionais ao exótico presidente da Argentina, Javier Milei,
estão aumentando em frequência e intensidade. Capa da revista Time dessa semana está envolvido num já considerável punhado de conflitos diplomáticos de alguma importância. O último foi com a Espanha. Depois de muito tempo banida da comunidade financeira internacional, a Argentina de Milei conseguiu um acordo com o FMI minúsculo frente ao tamanho do problema financeiro argentino, mas simbólico de um pequeno êxito. Os entusiastas desse anarcocapitalista histriônico comemoram alguns números recentes obtidos de forma muito pouco, digo eu, sustentável. Inédito superávit nas contas públicas arruinadas por décadas de demagogia e corrupção do cristianismo, o lulopetismo de lá, e uma taxa de inflação inferior aos 2 dígitos no mês pela primeira vez em muito tempo. Vejam os brasileiros. Os reacionários argentinos e seus coleguinhas por aqui estão comemorando que a inflação de um único mês na grande nação portenha foi menos de 10%, num único mês. Protesto de massa. Na Argentina, o sindicalismo e as entidades da sociedade civil não se apelegaram como aqui. Não estão abatendo a popularidade relativa do radical presidente. E tudo isto está transformando Javier Milei rapidamente numa estrela em ascensão nos convescotes da ultradireita internacional. Por que tal fenômeno está acontecendo? Para mim, é simples de entender. Décadas de rendição covarde do pensamento progressista ao mainstream neoliberal com tentativas de adoçar o caminho através de políticas sociais compensatórias. A substituição da luta geral pela igualdade por uma agenda de hiperfragmentação do povo, através de agendas identitárias vesgas, ainda que todas as suas causas sejam justas. A corrupção generalizada das principais organizações da esquerda tradicional, a depravação dos altos escalões da burocracia vista pelo povo como uma espécie de nova e ilegítima aristocracia, a deformação do judiciário e dos parlamentos são as mais graves. Tudo isso é um caldo de cultura da tentativa do povo experimentar o que lhes parece ser o outsider ou o antissistema. Claro que o problema, lá como cá, é que este passo é falso e não tem a menor condição de funcionar. Só que tal fracasso só se perceberá com muito tempo, maior que a duração de um mandato. O que o povo testemunha presentemente é o esforço quente de tentar atacar os problemas reais e, com isso, tende a respeitar e reconhecer esse esforço. O que quero dizer é que a sabedoria popular nesses tempos de democracia fria, de baixíssima energia, sabe que os problemas são graves e de difícil solução. Mas o que eles esperam é ver seus escolhidos, digamos assim, agarrados com os problemas, tentando resolvê-los, envolvidos vividamente com eles. Isto é bastante para revitalizar o voto dado e a aprovação aos gestos, mesmo que estes gestos sejam amplamente incompreendidos e até vejam quão generosa pode ser a população, ela mesma possa ser individualmente prejudicada. Este é o centro do fracasso dos partidos progressistas no mundo e muito mais gravemente na Argentina e no Brasil. Manipulam valores generosos e, no poder, replicam as mesmíssimas reacionárias temperadas com pequenas compensação. Desenergizam a política, traem os compromissos, se deslegitimam. Esta é a razão pela qual Milei cresce e vira referência internacional. Ele está tentando. O rumo é explosivamente inviável e mentiroso. Promessas simbólicas centrais já foram abandonadas, tipo o fechamento do Banco Central ou a dolarização da economia. Para completar, a indústria argentina caiu 21,2% na comparação com o mesmo período do ano passado e se aproxima da aniquilação total. Mas, pouco importa, ele está tentando. Pouco importa, ele está tentando. Pensa por médio povo. E aqui, nem sequer tentamos nada. Cara, isso aqui, deixa eu só dar um porém, tá ligado? Nesse diagnóstico que o Ciro faz. E esses caras, assim, que são muito loucão, tem um que a mais. Porque, tipo assim, se ele tá tentando, ele é loucão e tá tentando, tipo, daqui a pouco, corre o risco de colar uma ideia boa no ouvido dele e ele tentar a ideia boa, entendeu? E ele tentar uma ideia boa, ideia certa, que dá certo. Manja? Sacou o que eu tô falando? Às vezes, mano, ele tá lá milhão, coisa e tal, e aí, mano, pinga uma ideia boa na ideia dele, e, mano, essa ideia aí, esse cara tá falando a verdade, hein? Vou tentar essa doideira aí. E tenta uma doideira certa, e aí dá certo. Manja o que eu tô falando? Se não manja, não tem problema. Rapidinhas.
O capítulo de hoje do Plano Real fica para a próxima semana. Tive que estar em Brasília para os 3 dias de congresso do PDT, meu partido. 2. Não sei que horas ou que dia ou ano, mas a onça tem que beber água. A prospecção das imensas riquezas potenciais do petróleo na margem equatorial vai ou não ser explorada em favor do Brasil? Já está sendo pelas multinacionais, na mesma região. Metros apenas além da linha imaginária que separa nossas águas territoriais das águas territoriais da Guiana Britânica. Apesar da interdição internacional de ONGs, o petróleo ainda ocupará lugar central na matriz energética mundial por pelo menos mais 30 anos. A Petrobras está pronta. O marinismo está sentado em cima do assunto. E Lula, bem, Lula permanece em cima do muro. Até quando? 3. Correndo atrás de sua mentira ancestral consolidada no teto de gastos do PT, o chamado arcabouço fiscal, o governo Lula anda numa sanha arrecadatória frenética, mas não toca um dedinho que seja no centro do problema, que é o sistema tributário mais regressivo do mundo, que faz de nosso país um paraíso fiscal para os barões do dinheiro, enquanto se prepara para impor ao povão a maior alíquota de imposto sobre consumo do mundo. 4. O fracasso subiu mesmo a cabeça da elite plutocrata brasileira. Foi lançado em Nova York, claro, um filme sobre a obra de Paulo Guedes. Chama-se, modestamente, de O Caminho da Prosperidade, o grande legado de Paulo Guedes. Ponte que caiu. Quando a gente pensa que o fundo do poço chegou, é mesmo um alçapão. 5. Edital trazendo o retrato 3x4 da Starlink de Elon Musk que foi publicado pelo Exército Brasileiro. Agorinha no governo Lula, para contratar do Playboy Internacional um pacote de internet via satélite para o Comando Militar da Amazônia. O valor do contrato a ser assinado pela licitação dirigida em favor de Musk é de 5,1 milhões. Em tempo, Elon Musk é aquele que, cobrado por seu apoio ao golpe de Estado na Bolívia, disse com franqueza grossa: a gente dá golpe em quem a gente quiser. Tá aí, durma com essa. 6. Dei uma entrevista para o jornal O Globo neste domingo. Expliquei em detalhes o imenso escândalo do governo Lula, que entregou, no dia 28 de dezembro do ano passado, de uma tacada só, 93 bilhões e meia dúzia de bancos que haviam comprado com deságio de até 60%, essa montanha de precatórios. Expliquei que o Banco Central mentiu sobre o assunto porque os bancos esconderam essa montanha de dinheiro em fundos chamados FDICs. O Tesouro Nacional, portanto, repassou para os poucos bancos que fizeram esta aposta, claramente baseado em informação privilegiada, pelo menos 30 bilhões que poderiam ser economizados se os titulares dos precatórios fossem chamados a receber diretamente seus valores, deixando o deságio embolsado pelos bancos amigos do poder, nos cofres públicos. Haddad andou até se gabando de sua proeza de ter pago o calote que Bolsonaro promoveu no assunto em recente bate-boca no Congresso. Sendo o maior escândalo que já havia assim, de uma tacada só, este assunto não sai nos jornais. Não saiu na entrevista que dei também. Ah, não saiu, só saiu aquele bagulho lá. Merece aplauso. A força de milhares de civis que, mesmo sofrendo com a falta de ações do governo, estão tentando ajudar seus irmãos gaúchos e brasileiros na tragédia do Rio Grande do Sul. Merece vaia. A politização do esforço de recuperação do Rio Grande do Sul. Uma vergonha que o governo Lula e o governo Eduardo Leite estão fazendo. Vergonha. É bom ficar de olho. As universidades brasileiras seguem em greve. Lula, ao ser vaiado por estudantes, professores e funcionários, vai para o mais fácil, dizer que pelo menos eles podem se manifestar, mas ação clara e objetiva para resolver o problema não apresenta, porque não tem. Tá, então, pessoal, não se esqueça aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal e dar essa moral pra nós. Tá, meu nome do cavalo é em Citatos. Eu sei, eu falo zoando, tá, Citatos. Aí tá aí. Gostei, hein? Gostei dessa newsletter de hoje. Foi boa, foi boa. Foi boa. Não foi ruim, foi boa. Gostaram? Deixei nos comentários.